Bom dia a todos. Hoje, domingo 14 de setembro de 2025. Fiquei meio preguiçoso hoje, aos domingos eu tento descansar mais, né? Durante a semana acordo cedo para fazer alguns estudos, alguns vídeos. Fiquei rolando a tela aqui do celular e de repente me deparei com a menina, uma senhorita falando sobre a África. E eu fico olhando, né? 54 países, né? 54 ou 55? Eu estou em dúvida agora. Eu acho que é 54 países. E por que o pessoal passa tanta fome? Mas é porque a maioria gosta de fingir que está tudo bem, porque não é com ele. Aí eu fiquei prestando atenção no vídeo, prestando atenção. Aí fiquei analisando, né? Quanto sofrimento. Desde a escravidão, né? Que foram corrompidos a trazer para o Brasil. Quantos sofreram, quantos foram enforcados, sofreram demais. Veja o vídeo. Bom dia, escravos, tudo bem? Dormiram bem? Um seguidor meu pediu que eu falasse, já pediu faz tempo que eu falasse sobre Ibrahim Touré. E esse pedido pesou, né? Pesou porque me fez lembrar dos heróis antes de Ibrahim Touré. Então, antes de falarmos dele, eu gostaria primeiro que falássemos sobre os que vieram antes dele. Conheça um pouco sobre estes heróis também. E para aqueles que dizem que a África não se liberta porque não quer, por favor, também venham aqui, tá? Venham ouvir um pouco. Vamos começar com Patrice Lumumba, nascido em 1925, primeiro ministro eleito no Congo Democrático em 1960. Defendia uma independência total e real, sem manipulação dos belgas no Congo. Foi assassinado em 1961 com a cumplicidade dos belgas e da CIA. Thomas Sankara, nascido em 1924 em Burkina Faso, chamado de Che Guevara africano, assumiu o poder em 1983 e lançou uma revolução social. Educação, saúde, agricultura, emancipação das mulheres, soberania econômica, e mudou o nome do país de Alto Volta para Burkina Faso, que significa terra dos homens íntegros. Foi assassinado em 1987 em um golpe liderado por Blaise Compaoré, com apoio estrangeiro da França, fortemente suspeita. Amílcar Cabral III, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, nascido em 1949, líder do PAIGC contra o colonialismo português. Grande pensador da liberdade africana, defendia que a luta não era só militar, mas também cultural. Assassinado em 1973 em Conakry, antes de ver a independência que ele tanto sonhava. Vamos falar também de Samora, Moçambique. Primeiro presidente de Moçambique independente, nasceu em 1933. Revolucionário, lutou contra o colonialismo português e depois contra as sabotagens do regime do apartheid da África do Sul. Morreu em 1986 em um acidente de avião suspeito ou planejado
até visto como sabotagem. E o último, né, nessa lista antes de Ibrahim, Muammar Gaddafi, nascido na Líbia em 1942. Líder líbio a partir de 1999 até 2011. Defensor do pan-africanismo, investiu bilhões em projetos de integração africana, o Banco Africano, o Satélite Africano, tentativas de criar uma moeda continental apoiada no ouro. Foi morto em 2011, após a intervenção da OTAN, justamente quando tentava reduzir a dependência da África do sistema financeiro ocidental. Então, depois desses vem Ibrahim Traoré. Traoré se inspira diretamente em Sankara, assumiu o poder em 2022, derrubando Damiba, prometendo soberania real, rompimento com a França, mais integração africana e aproximação com outros parceiros, Rússia, Mali e Níger. Se apresenta como parte da nova geração que retoma o projeto interrompido de Lumumba, Sankara, Cabral, Gaddafi e tantos outros. Sua juventude assumiu com 34 anos de idade e discurso pan-africanista encanta muitos jovens africanos que veem nele a continuidade da luta contra a dependência e a dominação externa. Traoré hoje é visto como um herdeiro dos matrizes da soberania africana. Todos esses heróis, Lumumba, Sankara, Cabral, Machel, Gaddafi, foram eliminados porque ousaram dizer África para os africanos. Ele está tentando seguir esse mesmo caminho, mas enfrenta os mesmos riscos: sabotagens, golpes e até assassinatos. Porque Ibrahim Traoré é um novo herói, é recente e já está com um plano surreal, sabe? Conseguiu expulsar a França, rompeu alianças com a França, criou aliança, uniu, né, a região do Sahel, a Líbia e o Mali, o Níger, aliás, e o Mali, e está a desafiar o sistema de uma forma direta, de uma forma brutal. Falar de Ibrahim Traoré é falar de uma esperança, é entender que mesmo depois de tanto nos calarem, mesmo depois de tanto nos matarem, nos derrubarem, a revolução não terminou. Não terminou e nunca vai terminar. Ibrahim é a prova de que a nossa resistência não começou hoje e não vai terminar hoje. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: africanos, não vamos permitir que Ibrahim Traoré seja mais um herói que tentou. Não vamos permitir que ele seja só mais um que falhou, que lutou e não conseguiu. Não vamos permitir isso. Temos Ibrahim Traoré e ele ainda está sozinho. São 55 países africanos e apenas 3 se mantêm do lado dele. 2 até, né?
É triste de se ver. Por isso que eu disse que essa matéria é complicada. Africanos de todos os lugares, negros de todos os lugares estão dando apoio a Ibrahim Traoré. Já houve músicas, cantores famosos fizeram músicas para exaltar ele, para encorajar ele a não desistir. E o que é que a gente vai fazer? Não vamos permitir que eles derrubem Traoré como derrubaram Sankara, Gaddafi, Lumumba, Cabral. Não vamos permitir que mais um herói seja eliminado pelo sistema e por aqueles que se dizem da paz, que se dizem amigos da paz, mas afinal das contas só querem nos destruir. Então é isso. Beijo.